Vai começar mais uma aula desse pirado do Éder. Ah, atenção Closobeck. Closobeck meu filho. Ao toque de 4 já vai. Já vai. Eu tenho a força, sou invencível. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom, sei lá, que seja bom o seu dia. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula da nossa querida física. Estou gostando de ver o empenho de vocês, né? Eu ia falar de muitos, mas não vou falar porque não tem tantos assim fazendo as tarefas. Façam. Tem dúvida? Eu não mordo, tá? Podem me chamar, pode me consultar, estou à disposição de vocês, ok? Como o Chaves fala, estou à decomposição de vocês. Vamos lá. Nossa matéria de hoje é força. Só que no caso hoje nossa força é força variável. Estudamos um tipo de força a aula passada, não foi? Lembra disso? Eu tenho a força. O que nós vimos? Vimos força constante, ok? Força constante, check. Nossa, né? Check. Agora, veremos força variável, ok? Vamos lá? Força variável. O trabalho de uma força variável é semelhante ao constante. Lembra da força constante que a gente trabalhou na aula passada? Não lembra? Assista a aula passada, tá? Com uma diferença. A força aplicada não é constante. Como assim? Lembra? Força constante, linha reta, eu aplico a força, ele empurra. Normal. Só que agora a gente não vai trabalhar com uma força igual, que empurra no mesmo sentido do deslocamento. Será um sentido diferente. Vamos ver juntos? Olha só. Então, tá aí o nosso bloco, igual a aula passada, se locomovendo do ponto A ao ponto B. Olha só, chega até a arrepiar. Ó. Chega a arrepiar agora de tanta coisa que a gente vai aprender nova na aula de hoje, tá? Vou falar até devagar para você entender bem, tá? Nosso objeto, nosso móvel, está deslocando normalmente do ponto A até o ponto B. Só que a força não é mas no mesmo sentido do deslocamento. Tem uma força empurrando ele na diagonal. Não é no mesmo sentido do deslocamento. E agora? Agora acontece o seguinte, que a força e a trajetória do deslocamento, né, está formando um ângulo. Olha ali no meio, ó, entre a linha azul e a linha preta. Você está vendo que tem uma curvinha e uma bolinha branca? Essa bolinha branca é o θ, que representa os ângulos, tá? Entre o deslocamento e a força está sendo criado um ângulo. E é por isso que a gente muda uma coisinha da nossa equação por causa desse ângulo. Só que eu vou esmiuçar. A gente vai aprender a fundo. Por que a gente muda? A gente vai ver detalhe por detalhe. Vamos junto? Vamos ver junto? Vamos ver juntos. Olha lá. Entre o deslocamento. Desculpa, olha o spoiler. Entre o deslocamento e a força formou-se um ângulo. Eu só peguei e ampliei, tá? Ampliei a parte de baixo ali, ó, para a gente visualizar bem. Continuando. Só que coloquei essas setinhas para representar uma situação. Enquanto o objeto está sendo empurrado, só que não mais com a força, no mesmo sentido do deslocamento, com uma força diferente, ó, uma força em diagonal, está sendo exercida mais 3 ações em cima desse bloco. Vamos pelo mais simples. Repara essa setinha verde, a setinha que está embaixo do bloco, para quem é daltônico, tá? Tem uma setinha embaixo do bloco, uma setazinha piscando para baixo, tá? É uma força. Que força é essa? Essa força se trata da força... Qual que é que tá aí? Puxa o bloco para baixo. A força que puxa o bloco para baixo é a força peso. É o peso do bloco, ok? Só que da mesma forma que tem uma força que puxa o objeto para baixo, que é a força peso, existe uma força que empurra o objeto para cima, que é a força natural.
que a gente tem aí, ó, nossa setinha representada em cor vermelha, tá? Então repara que cada uma está fazendo que é fácil de entender. A setinha verde está empurrando o objeto para baixo, é a força peso. Tem outra setinha que naturalmente joga o objeto para cima, não jogar, né? Ele puxa, veja que está entre aspas. É o movimento natural do objeto, ó, que uma força que levanta o objeto, que puxa o objeto para cima, que é o Fn, força normal, né? É a nossa força natural, força normal. Só que também tem uma outra força que vai contra, né, o objeto e a superfície. Quer ver um exemplo? Você vai conseguir fazer isso agora, ó. Faz assim com sua mão. Ó, olha só. Uma mão contra a outra gera uma força. Essa é a força de atrito, tá? Temos a força aí, ó, na setinha representada com a setinha azul, que está apontando para lá, ó, que é a força atrito. Então, recapitulando, a setinha verde, que está embaixo do objeto, piscando para baixo, é a força peso. A setinha que está em cima do objeto aí, ó, é a força normal, a força natural, tá? Por mais que a gente tenha contato, gravidade, tem uma força que nos puxa ainda, tá? A gente não existe uma força natural, ok? Entre o atrito entre o deslocamento e o objeto é a força de atrito, ok? Olha só que interessante, como a gente está aprendendo alguns detalhes. Lembra que a aula passada que eu falei que por mais que a gente estude um caso, uma situação, uma força, existem outras forças ali que compõem aquele movimento, tá? O que eu quero dizer? Quando a gente começa a estudar física, começa os nossos primeiros passos, a gente vê um pouco dos elementos que compõem aquela situação. No caso aqui, a situação é um objeto que está deslocando do ponto A até o ponto B. No caso, a gente estuda uma força, mas existem outras no meio do caminho. Você está aprendendo, além da força que tem a seta para cima, você aprendeu na aula passada, você aprendeu a força peso, a força de atrito e a força natural. Ok? Vamos ver ela um pouco mais matematicamente dizendo? Mas antes, perceba que eu deixei aí, ó, a força peso, porque ela é meio lógica, porque é o peso do objeto, tá? Todo objeto tem um peso. Então, normal. Força natural, um pouquinho mais difícil de entender que existe uma força que puxa os objetos para cima, que é a força natural. Força de atrito, até dá para entender, está gerando um atrito. Quando eu faço assim na minha mão, gera um certo calor, né? Uma resistência entre o deslocamento e o objeto, entendi. Só que essa força que eu marquei em azul, ela tem um nome em específico que eu faço questão de trazer para nós aqui. Ela é o FAT, a força de atrito, tá? Força ao contrário ao deslocamento do móvel, isso ficou muito claro, né? Porém, existe uma fórmula muito parecida que a gente viu na aula passada, ó. Vamos ver se vocês conseguem identificar alguns elementos aí, ó. Tá? Tal, que é o trabalho, trabalho da força atrito. Tal, nosso símbolo que representa trabalho. E FAT embaixo, força atrito. Trabalho da força atrito é igual a força menos força atrito vezes deslocamento. Lembra? Lembra disso? Quando tem o negativo, acontece o quê? Hã? Lembra que é ao contrário? Né? É uma força ao contrário ao deslocamento? Né? O deslocamento é para cá, só que ele está ao contrário do deslocamento. Né? Então é isso que significa. Quando eu falo da força atrito, é uma força ao contrário ao deslocamento também. Por isso que tem o sinal de negativo. Ok? Tá? Não entendeu muito bem? Recomendo vocês assistirem novamente a aula anterior para entender a ideia de trabalho inicial. Temos aí matematicamente. Vamos falar pausadamente, vamos ver com calma para a gente entender bem o que acontece aqui. Primeiro, vamos pelo mais simples. Vou ver se eu consigo pausar aqui. Ó. Não dá para pausar, mas tudo bem. A força em diagonal é a força que a gente estudou na aula passada. Tá? Já aprendemos que aqui entre o deslocamento e a força existe um ângulo, ok? Temos também a força normal, que puxa o objeto para cima e está representada aqui pelo Fn, ok?
Nesse movimento está sendo gerado um atrito, que é a força de atrito, que é o FAT. E tem uma força que empurra o objeto para baixo. É claro que eu não estou falando da gravidade. Eu apenas estou citando a força peso, a força, o peso do próprio objeto. Olha, Éder, também temos que estudar a gravidade, só que hoje não veremos gravidade. Percebeu? Que a gente vai aprendendo aos poucos, alguns conceitos ao longo do caminho, tá? Então entenda. Olha aqui, ó, para minha tela agora aqui, ó. Eu estou com o celular na mão. Seu movimento celular, força-peso está deslocando paralelo. Só que se eu empurro ele assim para cima, ó, por mais que ele, vamos dizer assim, locomove paralelamente, a força está vindo em diagonal, ok? Então tem uma força que está empurrando o objeto para cima, mas tem a força-peso do próprio aparelho que mantém ele no mesmo deslocamento, ok? E também tem o atrito, força natural, aliás, força normal, força peso, força atrito, junto com a força da energia deslocada no próprio objeto que a gente aprendeu aula passada, tá? Força normal, força peso, força atrito e trabalho da força deslocando através de alguma energia, através de alguma ação, ok? Entre o deslocamento e a força, peso, formou-se um ângulo de 90, tá? Então repara aqui, ó, entre o deslocamento que eu tracei em azul e a linha da força natural e força peso tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, tá? Quina da lousa, por exemplo, quina de um quadro, quina de muitos espelhos, aquele ângulo lá é um ângulo reto, tá bom? Bom, o cálculo da força variável. Vamos entender então como que funciona agora esse cálculo, tá? A fórmula é bem parecida com a força constante, porém entra um novo elemento chamado cosseno, ok? Cosseno não é isso, não é coceira não, tá? Entenda o seguinte, qual que é a ideia do cosseno? Peço licença, professor de matemática, um pouquinho, tá? Não quero entrar muito na sua aula, não sei se você já passou ou passará essa explicação. Só que eu vou explicar para ajudar o aluno a entender um pouquinho mais da fórmula que eu passarei, ok? Bom, o que é o cosseno? O cosseno de um ângulo é a razão. Razão é a divisão, tá? O cosseno de um ângulo é a divisão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Nossa, Éder, eu tô até chorando aqui, Éder, não entendi nada. Calma. Vamos lá, vamos entender com calma? Vamos lá. Aí está um triângulo. O triângulo tem 3 lados. Ótimo. Além de 3 lados, ele tem 3 ângulos. Por quê? Porque os ângulos são compostos em uma reta e outra lá. Encontro de uma reta com a outra, tá? De uma linha com a outra, vamos dizer assim, dessa maneira, para não ferir os ouvidos dos professores de matemática. O encontro entre uma linha e outra aqui dos 3 lados se forma ângulos. 3 lados, triângulo, ok? Ok. Então, nosso ângulo de referência vai ser esse ângulo que eu acabei de marcar, ok? Esse será o nosso ângulo de referência. Se ele é o nosso ângulo de referência, existe um lado que está próximo a ele, que é o lado de baixo. Existe um lado que está oposto a ele, que é o outro lado daqui, ó. E tem um lado maior de todos. Por mais que esteja perto do ângulo, ele é um lado maior de todos, então tem uma propriedade específica dele. Peço desculpa ao barulho, tá? Que eu estou na escola, só para você matar um pouquinho da saudade, tá? Então, olha só, tem um ângulo, tem um lado junto, tem um lado oposto e tem um lado maior. Isso, cada parte desse triângulo tem um nome. Tá? Temos o cateto adjacente, ou seja, lado junto, lado próximo. O lado mais próximo aí do meu ângulo, ó, isso é o cateto adjacente. Tá? Claro, o lado oposto é o cateto oposto. Lá, cateto adjacente, cateto oposto. E essa linha maiorzona, o que é? É a nossa hipotenusa. Ok? Deu para entender? Então, eu só substituir lado perto, lado longe
E lado maior por nomes mais bonitinhos. Lado perto, cateto adjacente. Lado longe, lado oposto, cateto oposto. E o lado maior é a hipotenusa. Para que eu vou usar isso? Vou mostrar para vocês aonde a gente aplica isso, hein? Presta atenção. Matematicamente, depois eu volto para a minha equação de física. Olha só. Então, Éder, você quer dizer então que agora eu entendi. Então, cosseno de um ângulo é a divisão entre cateto adjacente dividido com a hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É isso? É isso. Beleza, entendi. Olha lá. Então, olha só. Ângulo de referência. Então, ó, para achar o cosseno, eu pego o cateto adjacente e divido pela hipotenusa. Ó. Cateto, esse lado dividido por esse, dá o cosseno desse ângulo aqui, ó. Ok? Vamos ver um pouquinho isso na prática? Por exemplo, tem esse exercício qualquer que eu peguei da internet. Ó. Temos um ângulo de 53 graus e eu quero achar o cosseno disso. Primeiro, por que aqui não tem número nenhum, Éder? Porque eu não preciso de número nenhum. Eu quero achar o cosseno. Então, eu pego esse número e divido por esse, ó. 9 dividido por 15 dará 0,6, ok? Então, o cosseno de 53 graus é 0,6. Olha só, 60 graus. Eu tenho o cateto adjacente que vale 3 e a hipotenusa que vale 6. Olha lá, 3 dividido por 6, que dá 0,5. Então, olha só, existe na internet uma tabela com seno, cosseno, tangente. Não entrarei em muitos detalhes, porque vocês terão aula de trigonometria. Isso se chama trigonometria, tá? Ou você já tiver, tranquilo. 53 graus. Então, o cosseno de 53 graus é 0,6. E o cosseno de 60 graus é 0,5. Será que é o mesmo? Está batendo na tabela, Éder? Olha lá. O cosseno de 53 graus é 0,6. Bateu? E o cosseno de, de 60 graus é 0,5. Então, bateu, hã? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Ou reforçado, né? Porque eu tenho certeza que os professores, se você já pegou e prestou atenção, ele teve o mesmo carinho ou mais do que eu expliquei agora para vocês, tá bom? Só um reforço então. Então, sabemos que lá dentro do que você está mexendo tem um cosseno, tá? Entendi. É a razão entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Sim. Então, guarda essa informação, hein? Eu prometi e vou cumprir. Aonde eu uso a trigonometria, por exemplo. Olha só. Na prática, eu montei isso daí, gente. Ó, peguei um canudinho, coloquei em um transferidor onde a gente consegue medir ângulo e furei em uma tábua. Para quê? Para eu conseguir enxergar no canudinho e assim eu determinar um ângulo, ok? Usarei um aparelho que serve para determinar um ângulo, chamado astrolábio. Na verdade, astrolábio serve tanto para você olhar dessa forma o ângulo, mas também o sextante, né? O sextante que os marinheiros usam é uma ideia de astrolábio. Eles estudam o ângulo de uma estrela para outra para se localizar no mar, né? Não tinha GPS, então o GPS dos navegadores antigos são as estrelas. Eram as estrelas, né? Ahá, agora a gente vai usar isso na prática. Olha só. Eu, Éder, tenho 1,87 m. Estou olhando naquele aparelhinho que eu acabei de mostrar para vocês, um prédio. Eu peguei o canudinho, olhei e determinei que o final do prédio aqui em cima, tá? Forma um ângulo de 60 graus, ok? Formou um ângulo de 60 graus. Eu olhei no canudinho e na posição onde eu estou, formou um ângulo de 60 graus. Percebi que a distância, eu medi, enfim, de alguma forma eu medi que a distância que eu estou do prédio até onde eu estou até a distância onde está o prédio forma um ângulo de, aliás, tem uma distância de 40 metros. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um ângulo de 60 graus
e eu tenho essa distância aqui, ó, de 40 metros, ok? No caso, eu não vou usar o cosseno, eu usarei a tangente. Por que eu vou usar a tangente? Porque a razão da tangente é o seguinte, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Nesse ângulo, quem é cateto oposto? É o prédio. É o meu cateto oposto, é o prédio, ok? Olha que interessante. Você percebeu que está formando um triângulo aqui, ó, retângulo, tá? E meu cateto adjacente é a distância entre o prédio e a minha pessoa, tá? Que é 40 metros. E eu sei também o valor da tangente de 60 graus. Não tem a tabelinha? Tá? Então, sempre que eu pegar e dividir, dará o mesmo resultado, Éder? Sempre, tá? Por isso que a gente usa. Olha só que absurdo, olha que interessante. Então, você consegue medir um prédio sem usar uma fita métrica, só usando a trigonometria. Eu tenho certeza que se você já aprendeu trigonometria, você já viu uma coisa dessa. Só estou reforçando. Olha só, então temos a altura que a gente não tem valor nenhum e temos a distância, que é o nosso cateto adjacente, que é 40. Sabemos também, ó, olha lá, que a tangente de 60 é 1,48, olha lá, 60 não deixei aqui na tabelinha, perdão, gente, mas é 1,48, tá? Olha só, então eu tenho 1,48, eu tenho a altura dividindo por 40. 40 não está dividindo? Eu passo para o outro lado multiplicando. Então a gente tem o seguinte, ó, 1,48, que é o valor da tangente de 60 graus, vezes 40, que é igual à altura. Então, o que eu descobri? Que da distância que eu estou e o ângulo, o prédio tem 59 metros por aí. Só que tem um detalhe. Por que eu coloquei minha altura? Porque eu tenho que considerar também a minha altura para somar aqui, ó, da parte que faltou. Então, eu pego 59,2 mais 1,87 metros, que dá um total de 61 metros. Ó, gente, merece umas palmas, gente. Olha que absurdo, né? Olha como a matemática é importante. Olha como a matemática dá para usar no dia a dia e você não percebeu. Como a física também, tá? Por isso que tem esse nome, ó, física. É algo físico, palpável, que eu consigo tocar, que eu consigo comprovar, que eu consigo ver o resultado. Essa é a ideia da física, tá? Voltando para o nosso exercício. Pintou o S de show! Nice! Nice. Vamos lá. Voltando, temos aqui, ó, a força é bem parecida com a forma constante, porém entra um novo elemento que é o cosseno. Então, olha só, o que é o cosseno? Vamos lá. Cadê meu mouse? Está aqui, ó. Cosseno. Temos o ângulo aqui. E o cosseno é o quê? É a divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, quando eu coloco o cosseno na jogada, o que eu quero estudar? Eu quero estudar isso aqui, ó, as duas linhas, tanto do deslocamento quanto da força. É isso que eu quero estudar, tá? Por isso que eu uso tal, que é o símbolo de trabalho, igual. F é o quê? Vamos ver? Ai, meu Deus, fala aí, o que é o F? Força! É a força vezes deslocamento, ou seja, a distância do deslocamento. Continua sendo força e a distância do deslocamento. Ah, Éder, eu lembrei da aula passada, né? Isso! Mas o que é esse negócio aí? Se coça? É coçar? O que é esse coça? É o cosseno. Você vai estudar isso aqui agora. Além da força, além do deslocamento, você vai estudar essa amplitude, essa abertura aqui, ó, que dá a força e o deslocamento, que é o cosseno, é a razão. Por isso que a gente viu a trigonometria. Por isso que a gente deu toda essa volta para entender por que o cosseno entra ali, ó. Porque não dá para eu estudar reto, porque não é reto. A força está fazendo um ângulo com deslocamento, ó. Então, eu preciso estudar a razão entre o cateto adjacente com a hipotenusa. Olha, deu para entender? Se não, volta o vídeo. Se mesmo assim não entendeu, me chama. A aula é de vocês. Estou aqui para vocês, ok? Bom, temos aí, ó,
Deu para entender nossa fórmula agora? Porque tal, normal, trabalho é igual força vezes deslocamento. Show! Agora eu vou colocar vezes cosseno, que é a razão entre cateto adjacente com a hipotenusa, a divisão dos dois. Ok? Para eu estudar o trabalho desses dois, do deslocamento com a força. Tá? Perfeito, né? Olha como é interessante. Você percebeu? Física, ciência, uma matéria vai compor na outra. A partir do momento que você descobrir que português necessita da matemática, e a matemática do português, que o português precisa das ciências, as ciências do português e da matemática. Quando você perceber que tudo que você aprende compõe uma coisa com a outra, sua vida ficará muito melhor escolar, tá? E o só o aprender é muito interessante também. O se só aprender é muito interessante, ok? Bom, agora temos um exercício, tá? Já é exercício, Éder? Sim, já passei para vocês. Se você entendeu até agora, ó, parabéns. Se não entendeu, volta o vídeo. Vou esperar. Ó. Volta o vídeo. Não entendeu, volta o vídeo. Que agora eu vou passar exercício, não vou passar mais definição. Volta o vídeo. Voltou? Beleza. Professor besta, né? Eu sei que eu sou besta. É o meu jeito. Mesmo trabalho, ó, um bloco parte do ponto A ao ponto B, sob a ação de um sistema de forças, conforme a figura. Ou seja, ela é uma força variável. Está deslocando numa linha paralela, porém a força está sendo aplicada dessa forma, em um ângulo. Temos que considerar a força peso que empurra o objeto para baixo e a força natural que mantém o objeto para cima e considerar também o atrito que está sendo, né, aplicado entre o deslocamento e o objeto. Então, olha só, sendo F 50N, ou seja, a força, o ângulo aqui, ó, a força de 50N, N, o cosseno de 0,8, aí já está dando o valor do cosseno, tá? Dei até um boi. Éder, mas que ângulo que é esse 80 e 0,80? Só olhar na tabelinha, não sei de cabeça. Não preciso saber, é só tirar uma razão da outra que eu descubro. É que no caso, aí a matemática, vamos dizer assim, da trigonometria parou por aí, que não dá para determinar uma medida da hipotenusa, que seria a força, né? Não dá para medir isso. Não estou falando questão de reta, tá? Pelo amor, tá? E o deslocamento, vamos lá. Então, temos a força que é 50N, newtons, a força é medida em newtons. Temos o cosseno, que é 0,8. P, que é o quê? A força peso. A nossa força peso é de 70N. Então, para descobrir o peso desse bloco, é só você fazer aquela conversão de newtons para peso, para quilograma que eu ensinei a vocês na aula passada, tá? Força normal. A força normal é de 40 newtons, ok? Força de atrito entre o deslocamento e o deslocamento e o objeto é de 10 newtons. E o deslocamento é de 5 metros. Ou seja, tem um objeto sendo empurrado a 5 metros de distância com uma força empurrada não assim, ó, tá? Não dessa forma. Ela está sendo empurrada em diagonal. Por mais que está sendo empurrada pela diagonal, a força-peso mantém esse objeto em linha reta, tá? Enquanto a linha reta tem uma força natural empurrando esse objeto para cima. E esse movimento está gerando um atrito. Ok? Então é isso que eu tenho que estudar. Então eu tenho todos os valores. Agora é só colocar. A resposta está toda aí. Só falta colocar ela agora em ordem. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, ó. Letra A. O trabalho que cada força realiza no deslocamento. Fácil, né? Temos que a força-peso, presta atenção agora que isso é importante. A força-peso empurra o objeto para baixo, certo? Ela não tem trabalho nenhum, tá? Teve algum deslocamento? A força só está empurrando o objeto para baixo, mas ela mantém aqui, ó. Repara a linha aqui, ó, o traço da força-peso. Ela está empurrando, mas ela não desloca o objeto.
Então, se eu tenho força vezes deslocamento, que é zero, força vezes zero é zero. Então, nosso trabalho e peso é zero. A mesma coisa nós encontramos na força natural. Por mais que ela empurre o objeto para cima, ela não está deslocando o objeto assim. Igual a força-peso, não está deslocando o objeto para baixo. Ela, por mais que ela tenha força, ela não tem deslocamento. Força vezes deslocamento zero. Então, força vezes zero dará zero da mesma maneira, tá? Força-peso, por mais que está empurrando a força, não existe deslocamento. Deslocamento é zero. Então, força vezes zero, zero. Deu para entender? Tá? Qualquer coisa multiplicada por zero dará zero. Força vezes zero, zero. Força vezes zero, zero da mesma maneira. Bom, agora trabalharemos com o trabalho, certo? Da força aplicada normal. A força onde foi estabelecida uma energia de alguém, como eu mostrei na aula passada. Ó, aqui, ó, empurrando o celular. Saiu a energia da minha mão, foi para o celular para ele se deslocar, ok? Reto. Só que estou empurrando hoje na diagonal. Vamos estudar essa força sendo empurrada pela diagonal agora, né? A força dessa linha reta que está em diagonal, a força dela, como que é? Ó, é de 50 newtons, vezes 5 metros, que é o deslocamento, vezes o cosseno. Quanto que é o cosseno? 0,80. Então, o trabalho da força é igual a 250 vezes 0,80. Opa! Que aqui no caso, se você está fazendo um concurso público, não dá para usar a calculadora, lembre-se o seguinte, quando eu tenho 0,8, é 8 dividido por 10. Quando eu tenho, por exemplo, 0,7, é 7 dividido por 10. 0,6 é 6 dividido por 10. Se você não tem facilidade em fazer cálculo em calculadora, é só colocar dessa maneira. Por quê? Porque agora eu posso fazer isso aqui, ó. Cortar o zero e cortar o zero de baixo também. Tem o zero em cima e tem o zero embaixo. Eu posso cortar, tá? O que sobrou para mim, ó? Sobrou 25 vezes 8, porque 8 dividido por 1 dá 8, não dá? Então, ó, 25 vezes 8 dará... Fica mais fácil de a gente fazer o cálculo, né? Gente, desculpa aqui, meu teclado, meu mouse está ligando e desligando aqui. Então, o trabalho da força deu 200 Joule. Lembra da aula passada? Falamos sobre Joule, tá? Então, o trabalho, a unidade de trabalho é Joule. Força é Newton, trabalho é Joule. Ok? Temos trabalho da força-peso, trabalho da força natural, trabalho da força... Natural não, trabalho da força normal e o trabalho da força exercida, do deslocamento. Tá? Uma coisa é natural de empurrar o objeto para cima, outra coisa é da força-peso, que empurra o objeto para baixo. E a força que a gente está estudando é a força de deslocamento. Tá? Agora, falta a força de atrito, né, gente? Porque aqui, ó, tá faltando essa força ser estudada. Então, a força de atrito é o seguinte, ó, menos força de atrito vezes deslocamento. É a mesma coisa, só que um é no sentido positivo, outro no sentido negativo. Coloca aí nos comentários aí, ó, quando a força é positiva é o quê? Quando a força é negativa é o quê? Coloca aí, o trabalho da força positiva tem uma coisa, o trabalho da negativa é outra. Quero ver se vocês estudaram, tá? Se você não sabe o que é isso, força positiva e força negativa, assista a aula anterior. Novamente, estou repetindo o que eu acabei de falar. Temos valores aí, ó. Força atrito, nós temos que o FAT nosso é de 10, então vai ficar menos 10, não esqueça o sinal. Menos 10 vezes 5, que é o deslocamento. Então, temos que a nossa força, trabalho de força atrito é menos 50 joules. Então, eu tenho aí, ó, olha só, deixei aqui em cima, ó. Trabalho da força-peso, 0. Força natural, 0. Está tendo força, mas não está tendo deslocamento. Se não tem deslocamento, será 0. Força vezes 0, 0. Ok? Trabalho da força aplicada, do deslocamento, 200 Joule. Trabalho da força
ao contrário ao deslocamento, que é a nossa força de atrito, é menos 50 joules. Para descobrir qual que é o trabalho total das forças, eu tenho que fazer a força resultante, que é somar todas essas forças aí, tá? Eu vou somar o trabalho da força peso, mais trabalho da força normal, mais trabalho da força de deslocamento, mais trabalho da força de atrito. Eu vou somar, não esqueça os sinais, tá? Então, olha só. Trabalho da força peso é 0, mais trabalho da força normal, que é 0 também, mais trabalho da força de deslocamento, que é 200, mais menos 50, que é a força de atrito. Olha o sinal. Mais com menos dá menos, ok? Então, eu achei, né? Nesse 200 menos 0 mais 0, 0. 0 mais 200, 200. 0 mais com menos dá menos. 200 menos 50 dá 150 joules. Ou seja, todo o trabalho realizado aí nesse deslocamento é de 150 joules. Eu tenho que estudar o trabalho da força-peso, trabalho da força normal, trabalho da força de deslocamento e trabalho da força de atrito, ok? Olha, hein? Já estão ficando crânio, hein? Vamos reforçar isso daí? O que eu quero que você faça agora? Ó? Eu quero que vocês façam a mesma coisa, só que agora o nosso ângulo é de 45 graus e o cateto adjacente é de 80 metros. Acha para mim qual que é a altura desse prédio aí. Não esqueça de considerar a altura do professor, hein? Tá? Altura, olha lá. E esse exercício aí é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, ok? No exercício que eu expliquei, porém, eu coloquei valores diferentes para força de deslocamento, cosseno, força-peso, força normal, força de atrito e deslocamento. Todos eles eu troquei os valores. Eu quero que vocês realmente montem a fórmula. Aquele vídeo que eu acabei de fazer, que eu expliquei, antes de eu começar a fazer o exercício, né? Volta um pouco o vídeo e tentem fazer vocês as fórmulas, ok? Essa é a vantagem do vídeo. Aprenda a usar o vídeo. Assistiu, não entendeu? Opa, vou voltar do ponto que eu quero. Não entendeu novamente? Volto. Não entendeu novamente? Provavelmente é que você não entendeu a forma que eu falei. Então, ou você pesquisa em sites de busca, ou vocês me procuram no privado. Eu prefiro que vocês me procuram, mas aí vai de questão de cada um. Tudo bem? Tá? Então, eu estou aqui com o vídeo, eu explico a aula e depois vocês me encontram para tirar dúvidas, tá? Então, a nossa aula ficou invertida. Você aprendeu primeiro em casa para depois, entre aspas, aprender com o professor presencialmente, que no caso seria nossas mensagens instantâneas, ok? Então, dá um print aí na tela agora aí, ó, e resolvam esse exercício, tá? Então, você vai resolver esse exercício e esse exercício e mandará para mim no e-mail da forma que vocês já estão acostumados. São 2 exercícios para fazer. Esse exercício para descobrir a altura do prédio e esse exercício que tem a ver com a nossa aula de hoje, ok? Você achou que está complicado? Vou falar novamente. Essa matéria que eu estou passando para vocês é a matéria do primeiro ano, ok? Estou estudando força. Tínhamos que estar lá para frente. Me pediram uma relação do que eu tenho que ver em cada ano da física. Posso passar para vocês? Com certeza. Lá para o final do semestre não, digo do ano, eu passo para vocês a lista de tudo que você tinha que pegar. Mas por que você está fazendo questão de passar essa matéria de força para a gente? Porque no tópico que eu teria que passar para vocês agora, é importante vocês verem esses trabalhos primeiro, tudo bem? Então, tudo tem um motivo. E o motivo que eu quero é que vocês sejam melhores de física o mais rápido possível, tá bom? Eu não quero, mas eu não quero seguir física. Tudo bem, mas você precisa conhecer como as coisas funcionam ao seu redor, né? Todo cidadão precisa conhecer como funciona. E é isso o meu objetivo com vocês, ok? Então, esse exercício, novamente, é esse exercício que você vai fazer e esse aqui também, ok?
Aperta print no celular, print no computador, quer tirar foto da tela, tá bom? Façam e qualquer dúvida estou às ordens, ok? Vem aí o trabalho de uma força qualquer. Cansado. Próxima aula, trabalho de uma força qualquer. Perdoa o erro de português do professor, né? Colocou trabalho de trabalho de uma força qualquer. Toca a música, produção. Pessoal, beijão. Ufa, que aula longa, hein? Eu sei, gente, mas eu tinha que explicar, esmiuçar muito bem para vocês, ok? Vocês têm uma semana para fazer essa atividade, me entregar. Aula que vem, passarei essa aula de novo para vocês. Vocês acharam que a aula ficou longa? Eu também achei um pouco que ficou longa. Porém, pensa para ter 40 minutos de aula, o quanto tempo o professor montou esses slides, fez gravação, repetiu gravação, editou, tudo isso com carinho. Então, mesmo carinho que eu faço vídeo, eu espero que vocês tenham carinho em responder as atividades, ok? Então, muito obrigado e tchau! Falou!